Muito boa noite a todos que estão entrando, todos que estão chegando. Eu vou esperar só mais alguns segundos para entrar no tema. Boa noite, Ana Vitória. Boa noite, Maria Brandão. Ai, que bom. Boa noite, Helena. Muito bom vocês chegando. Alegria em ter todos vocês aqui comigo, viu, gente? É muito gratificante. É muito gratificante. Então, pronto. Já aguardamos uns 3 minutinhos e vamos entrar no nosso tema. E todos aqueles que chegarem em seguida sejam também muito bem-vindos e muito bem-vindas. O tema que eu pensei em trabalhar hoje é um tema que a gente cobra muito das pessoas, em todas as áreas, em todos os setores. Boa noite, Margot. Que bom você estar aqui, querida. E às vezes a gente esquece que a gente também tem que cobrar da gente. Boa noite, Regina. O tema de hoje é comprometimento. Os compromissos que assumimos. É interessante que a gente cobra muito compromisso das pessoas, né? Dos empregados, dos chefes, dos colegas de trabalho, das pessoas com as quais a gente convive, na família. Então a pessoa se comprometeu em fazer isso e não fez, e assim vai. Então a gente é muito bom para prestar atenção no compromisso que as outras pessoas assumiram, mas a gente às vezes não presta tanta atenção no comprometimento que a gente deve ter com a gente mesmo. É fácil, até é o ideal mesmo, é o certo, é o correto, que a gente assuma compromissos e cumpra com esses compromissos, principalmente quando tem a ver com terceiros. Mas e os compromissos que nós assumimos com nós mesmos? Entrou um monte de gente aqui, mas, gente, desculpa, eu não, acho que não vai dar para falar o nome de todo mundo, mas aqueles que ainda estão aparecendo, Regina, Ângela, Dilma, Shirley, todas muito bem-vindas. Compromisso, mas que compromisso que eu tenho comigo mesmo? Outro dia eu recebi um videozinho que eu achei muito interessante. Era uma animação que era o corpo cobrando um compromisso com a pessoa que habitava esse corpo. Eu achei aquilo genial, muito interessante. Então ele fala, escuta, você habita em mim, não me conhece. Você não tem nenhum compromisso comigo. Você não cuida de mim com devida atenção e carinho. E eu achei aquilo interessante, porque muitas vezes a gente fica até preocupada, né? Em ir ao médico, tomar medicação, escolher uma alimentação mais adequada. Mas de repente a gente para por aí mesmo. A gente não assume um compromisso integral e verdadeiro com o próprio corpo, porque às vezes a gente abusa dele, trabalhando muito além do que devia, com a própria vida, sem parar para dar a devida atenção a ela, com os nossos próprios sonhos, com as metas que nós criamos para a nossa vida e acabamos largando no meio do caminho, por simples falta de compromisso. Não nos comprometemos o suficiente. E eu falo nós mesmo, porque eu me incluo assim de cabeça nesse quesito. Sou muito comprometida com algumas coisas e às vezes até um pouco relapsa com outras. Me cobro, mas caramba, tem hora que eu falo, para Lourdes, para com isso, assume o compromisso, assume e faz. Mantenha-se nessa linha de conduta com esse compromisso que você assumiu. E por que isso, gente? É distração. Às vezes não é nem má vontade, pode até ser. Às vezes é preguiça, cansaço, má vontade, uma opção de coisas para fazer.
Mas às vezes não é, às vezes é só falta de compromisso mesmo. É falta de foco. A gente tem uma ideia, cria uma expectativa em relação a uma determinada coisa, a um determinado assunto. Vou estudar um idioma, ou vou me preparar para uma viagem, ou vou, enfim, vou emagrecer, vou engordar, vou para a academia, vou fazer uma aula de pintura, um curso de desenho, alguma meta que a gente gostaria de alcançar, algum sonho que a gente quer realizar, ou alguma mudança comportamental de alguma coisa que não está agradando a gente, né? Puxa vida, eu tenho essa atitude aqui, sempre dessa forma, eu não quero mais isso para mim, eu quero mudar. Mas no dia a dia a gente se esquece e volta para aquele status quo, né? Volta para aquela zona de... E não tem nada de conforto, ficou o nome, né? Aquela zona, eu acho que era melhor a gente falar da preguiça. Porque essa zona de conforto, gente, ela é conduzida pelo inconsciente. É o inconsciente que nos mantém, porque ele aproveita o excesso de trabalho que o nosso consciente tem, porque o cérebro racional, o cérebro consciente, ele é responsável por uma infinidade de afazeres, né? É ele que comanda uma série de sistemas corporais, é ele que comanda as criações, a nossa criatividade. É ele que libera e permite o acesso à nossa intuição. É ele que nos possibilita agir da forma que a gente escolhe agir. Então, é muita atividade para o cérebro racional. Tanto que é muito difícil a gente aprender alguma coisa ou mudar um comportamento. Por quê? Para facilitar o trabalho dele, ele tem que criar novas conexões neurais, ele tem que criar novos caminhos neurais, até que aquele caminho fique bem demarcado para aquele aprendizado ou para aquela conduta. E quando isso acontece, ele joga para o subconsciente. Então, a partir daí, fica no automático. Tá? A partir daí, virou um hábito viciado. É um comando que ele não precisa mais fazer, automatizou aquilo. O clássico exemplo disso é quando a gente aprende a dirigir, né? No começo a gente fica aflito, como que eu faço? Eu tenho que mudar a marcha, eu tenho que pisar no desembrague, eu tenho que mexer no câmbio, mas eu tenho que ficar atenta aqui, eu tenho que dar seta, eu tenho que fazer um monte de coisa. E no começo o cérebro fica meio confuso, meio atrapalhado, porque é muita informação ao mesmo tempo. Mas à medida que a gente vai aprendendo a lidar com aqueles comandos, ele vai automatizando aquilo e vai jogando para o subconsciente. Tanto é fato que depois que a gente está acostumado a dirigir, você dirige ouvindo música, conversando com a pessoa que está ao lado, não pode falar no celular, mas você pode se guiar por um GPS lá, pelo Google Maps, enfim. Você consegue fazer outras atividades conscientes enquanto você dirige, que já é um ato automatizado. Muito bem. Então, para poupar a energia do cérebro, o subconsciente vai tomando conta daquilo tudo. E depois que ele aprendeu, ele não só vai poupar o trabalho do cérebro racional, como ele não quer sair da zona de conforto, porque para ele também é muito difícil aprender alguma coisa nova, dá trabalho. Ele não quer esse compromisso. É por isso que é tão fácil a gente assumir um compromisso e tão difícil a gente manter, perseverar, manter o foco naquele compromisso até realizar aquilo, até conquistar aquela meta que a gente se predispôs a fazer. E aí a gente fica pensando, né? Quantas oportunidades que a gente perde na vida. Quanto crescimento a gente deixa de ter, quanto a gente deixa de evoluir por não manter o foco e não prestar atenção nos desvios, nos desmandos do nosso subconsciente. Ele acha que ele está nos fazendo um bem, está poupando energia e está evitando que a gente quebre a cara, está evitando que a gente tenha problema.
Por quê? Porque aquilo que ele conhece já é fácil, já está acostumado com aquilo. Ele não quer mais alguma coisa. Nós precisamos lembrar que os nossos cérebros são preguiçosos. E isso se reflete no nosso dia a dia, isso se reflete na nossa vida. Mas, se conseguirmos manter o foco e assumirmos um compromisso verdadeiro, um comprometimento com qualquer coisa que a gente se disponha a fazer, a gente consegue. A gente consegue aprender um idioma estrangeiro. A gente consegue perder o medo de falar o idioma. A gente consegue aprender a dirigir, aprender a nadar, aprender a voar, aprender a saltar de paraquedas. Por quê? Porque todas as metas são metas que precisam de comprometimento, vontade, foco e perseverança. Sem isso, nada a gente faz de diferente e a gente jamais sai da zona de conforto. Só que se nós estamos aqui, gente, é para a gente crescer, é para evoluir, é para melhorar, né? Melhorar a nossa condição física, a nossa condição mental, emocional, espiritual. As pessoas, quando elas se mantêm numa zona de conforto, elas, depois de um tempo, elas começam a parar para observar essa conduta, né? Essa conduta rotineira, que não cresce, que não evolui, e que a impede de se satisfazer com tantas coisas novas que ela pode trazer para a vida dela, ela vai perceber que aquela é uma zona de insatisfação. É uma zona que cerceia a sua liberdade, que cerceia a sua vontade, que te limita. Ela não te empodera, ela não te faz crescer como ser humano. Então, comprometimento é uma coisa que a gente tem que ter primeiro de tudo com a gente mesmo. Porque se você não assume um compromisso, não se compromete a conquistar uma determinada meta, você também deixa de ter novos desafios, você deixa de se admirar mais, porque cada conquista, por menor que seja, é uma conquista. Por menor que seja, o desafio é um desafio e quando é superado, é uma conquista. Então, quando a gente consegue perceber que por mais simples que sejam, por menores que sejam, essas conquistas, elas são ganhos na vida da gente. Elas são passos evolutivos. É sempre um tipo de crescimento. Seja no aprendizado, seja na mudança de um comportamento, seja na superação de um limite, é sempre um crescimento. É sempre uma evolução, é sempre uma conquista. Então, cada pequeno gesto, cada pequeno passo que a gente dá para conquistar uma nova meta, por mais simples que ela seja, é o momento da gente parar e se parabenizar. E quando a gente para e se parabeniza, a gente fala, puxa, que legal, eu consegui, eu conquistei. Isso aumenta a autoestima. Isso aumenta o amor próprio, o amor verdadeiro. Não é o amor egoísta, não é aquela coisa assim de prepotência, de orgulho, não. É uma coisa verdadeira, uma coisa gostosa, uma coisa que vai te motivar ainda mais para superar novos desafios. É uma coisa que vai te ajudar a encarar a vida de uma forma diferente. Vai ajudar você a encarar novos problemas. Olha que interessante. Se a gente acostuma, se a gente se compromete a crescer, a evoluir, a conquistar novas metas, e a gente faz isso com foco, e faz isso com vontade, faz isso com disciplina, e é perseverante sempre até conseguir, vai ter dias que a gente vai estar mais cansado, mais desanimado. Esse dia eu não vou na academia. Esse dia eu vou comer um pedaço de bolo. Esse dia eu não vou fazer minha lição. Mas não tem importância, são situações eventuais. O que a gente não pode deixar é que essas situações eventuais se tornem rotineiras. Ela te desvia do caminho. Mas se você consegue observar que o momento é realmente importante, que você não vá naquela academia aquele dia, ou coma aquele pedaço de bolo naquele dia, ou que aquele dia você não estude inglês, ou piano, ou violão, sei lá o quê, respeita o seu limite, respeita o seu momento, mas mantém o seu compromisso e o seu foco
E no dia seguinte você já volta novamente às atividades focadas. Você cada dia vai conseguir conquistar novas metas e cada dia metas maiores. Os seus objetivos vão ficando cada vez mais importantes, mais difíceis, mas você vai estar mais treinado e você vai conquistar cada vez mais. E isso traz uma coisa fantástica. Confiança, autoestima e segurança em si mesmo. Você passa a confiar na vida, porque você percebe que pode confiar, porque você pode realizar cada vez mais coisas. A sua autoestima se eleva e você fica muito mais seguro consigo mesmo. Então você não fica mais tão dependente das outras pessoas. Tanto no apoio emocional, no apoio moral, como até no apoio físico-financeiro, material mesmo. Então, o que acontece? Que é um crescer maravilhoso. Enquanto você está criando novas metas e novos desafios e superando cada um deles, o seu comportamento vai se fortalecendo no sentido de conquistar metas e superar desafios. No dia que a vida te traz um desafio que anteriormente podia te derrubar ou te deixar extremamente inseguro, incapaz, amedrontado, você vai falar, já superei tanta coisa, eu já estou hoje muito melhor do que eu era há 1 ano, ou 2 anos, ou 3 anos. Hoje eu consigo realizar coisas que há um tempo atrás eu nem sequer imaginava que eu pudesse, ao menos, chegar na metade desse caminho, e aí esse caminho está completo, eu já superei, já realizei. Então, olha que fantástico, gente. Quando a vida aprontar uma situação inédita, trouxer um grande desafio, esse desafio não vai abalar a gente. Por quê? Porque a gente vai estar seguro, confiante, com autoestima lá em cima e vai saber que vai dar um jeito. Por mais assustador que possa parecer num primeiro momento, a gente vai ter um treinamento que já está funcionando em harmonia ou racional com o seu emocional, ou consciente com o inconsciente. E aí a gente para e avalia. Eu vou dar conta. Eu vou superar essa também. Eu vou conquistar mais uma meta. E aí a gente cria condições para tornar a vida muito mais realizada, feliz, saudável e produtiva. Tudo bem, meus amores? Hoje eu falei um pouquinho menos, né? Mas eu espero que o meu recado tenha sido dado de uma forma que seja didática, que a gente pode perceber que realmente a gente tem condição de assumir desafios, de assumir, de se comprometer com novas propostas que a gente queira se fazer. Conquistar novas metas e tornar a vida muito mais saudável, produtiva, amorosa, harmoniosa e feliz. Tá bom? Eu agradeço demais a todos vocês que têm respondido os meus questionários. Muito obrigada, muito, muito obrigada de todo o meu coração pela presença de vocês, pelo carinho de vocês, pela atenção de vocês. E nos vemos na próxima semana, com a graça de Deus. Um grande, profundo, terno abraço. Namastê. Até a semana. Tchau, tchau.